Bom dia para todos e vamos lá, né? Aprendendo e colocando também as experiências boas que eu tenho, né? Educação, formação e instrução, né? Aí, muito bonito, quando você vê assim 10 mil soldados marchando, todos batendo os pés iguais, e um comando, né, de um possível superior, mas que foi um professor, tal, né? Uma escola militar. Muito bacana, porque as respostas são todas executadas e a obediência é muito importante. A disciplina é impecável, né? Então, quando você dá uma ordem de, por exemplo, sentido, todos ao mesmo tempo, uníssono, é um som só, e todos executam a ordem impecavelmente. Da mesma forma, esquerda, volver, direita, volver, acelerado, marchem, e você não vê ninguém errar o passo, né? Então, se pensa-se, né, em construir uma educação assim, para uma educação de massa, né, é uma coisa formidável para quem observa aquele contingente de seres humanos respondendo a um estímulo de voz que não precisou ser mais nada, né? Mas você está aplicando, vamos dizer assim, uma metodologia, será que poderíamos dizer assim, de condicionamento mental. Então, isso seria mais parte da instrução. Se pudermos colocar a formação aí no meio, seria interessante, né? Pois é, mas eu tenho um outro conceito também a apresentar a vocês. Esse conceito, às vezes, é meio complicado, é complexo, é difícil, custa muito dinheiro. Vamos ver, se fala tanto da violência, né, contra o jovem, envolve tudo, tá? Então, por isso que eu quero dizer, vamos atacar a causa e não as consequências, que seria mais rápido podermos ter uma geração futura numa situação mais saudável. Aula de 15 a 20 alunos determina muito, muito da educação. Existe nesta condição o que nós chamamos de pensamento livre, né? De liberdade de expressão. E ali um professor tem um prato cheio para educar de 15 a 20 alunos do que educar 35 a 40, 45, alunos 50, como até prevê, né, a legislação a respeito da educação. Então, eu me bato nesse ponto. Vamos começar a ter um atendimento melhor dos alunos nas escolas e poder fazer diagnósticos e poder chegar até o pensamento do aluno quando o professor tiver uma quantidade menor de alunos na sala de aula, né? Porque podemos ter uma pessoa doente e conseguir educá-la, mas não podemos ter uma pessoa mal educada e tentar dar saúde, porque ela não vai aceitar. Então, nós temos que entender que com 20 a 15 alunos dentro de uma sala de aula, o professor e a escola, os professores, podem direcionar situações desse aluno, podem individualizar a educação, colocando na mão do pessoal da saúde, colocando na mão, né, da família condições melhores, porque a educação do aluno chegará para a família, porque a família é a principal responsável. E a família não é atendida, e não é estimulada, e não é educada com o desenvolvimento da vida tecnológica, com o desenvolvimento da economia, se a educação não for forte em cima do jovem e da família. Então eu digo para vocês, o principal ponto da questão da educação, no momento, é termos de 15 a 20 alunos em uma sala de aula. Não adianta querer ter mais. Eu posso, num piscar de olho, saber, às vezes, o que um aluno está sentindo, qual é o humor dele, e como eu posso chegar até esse aluno se eu tiver uma condição melhor. As escolas particulares têm menos alunos em sala de aula, e, além de tudo, os recursos ajudam demais. Então, eu digo para você, é importantíssimo não condicionar a mente, né, e libertá-la para que o ser humano, o aluno, possa ter um entendimento melhor e não perder tanto tempo como se está perdendo nas escolas. Essa história do professor passar lição na lousa e o aluno ficar copiando durante 20, 30 minutos é um absurdo, né? Às vezes até passar vídeo e ficar se assistindo é quando o professor quer trazer uma prova concreta de algo que existe, para ele poder entender. Mas, se o aluno puder trabalhar dentro da aula aquilo que Piaget falava para as criancinhas, né, que eles têm que ter o concreto, né, nas mãos, na frente dos olhos, para poder aprender melhor, para poder, vamos dizer assim, ter um entendimento do conteúdo melhor, tanto 50 alunos não dá para sair da cadeira, né, para fazer alguma coisa. E ter
10, 12 salas de 50, de 35 a 40 alunos, é difícil fazer apresentações, é difícil pôr uma aula concreta. Uma aula de educação física com 40 alunos na quadra é complicado. Com uma bola, às vezes, é pior ainda, né? Mas se você tiver de 15 a 20 alunos, uma educação física você já compõe 2 equipes. E já dá para montar um trabalho, seja ele qual for, do conteúdo, dança, jogos, né? Assim será o professor de matemática também. Porque colocando 10 alunos de frente para 10 alunos e uma discussão plena sobre o trabalho de matemática, a linguagem, a leitura, tudo é mais fácil. O aluno, ele sofre menos bullying. O aluno, ele tem uma atenção melhor do professor. O aluno dá uma atenção melhor para o professor. É mais fácil você controlar a sala com uma verbalização tranquila, sem precisar gritar. Sem precisar superar o barulho que vem de fora, né, da rua, o barulho de dentro da escola e a atenção dos alunos no professor. Mas tem gente que ainda não entende. Tem gente que ainda coloca a culpa em outras situações. Eu posso ter alunos com deficiências físicas, né? Eu posso ter alunos com problemas de aprendizagem, posso ter alunos com situações emocionais daquele momento afetando. É muito mais fácil cuidar de 15 alunos sobre todos esses aspectos. Isso se chama-se inclusão, tá? Inclusão. E não jogar dentro de uma sala 40 alunos e às vezes um com problema de cadeira de rodas e tudo se torna mais difícil porque, vamos dizer assim, os senhores administradores do Estado estão se preocupando em dar educação em massa e não dar educação formativa e instrutiva. Então nós precisamos dar uma atenção mais individual. Só que não é o professor, não adianta eu colocar 5 professores numa sala de aula com 40 alunos. Fica complicado, né? Nem sempre um professor tem a mesma linguagem do outro. Isso é difícil, tá? Colocar o aluno para ficar escrevendo, lendo o tempo todo, dentro de uma sala de aula, resolvendo durante 40 minutos uma questão. Bom, essa questão pode ter uma série de variantes, mas não é isso que está acontecendo, né? Às vezes o professor usa a aula inteira com 4 questõezinhas para o aluno resolver. E aí, em 2 aulas isso também acontece, com 4 questões. Mas a culpa de quem é? Né? Então, senhores pais, vamos dar um pouco mais de atenção para a educação, senhores pais, porque vocês não estão se mexendo. Aí quando eu digo que a culpa é da família, a culpa é da família. São vocês que entram nas escolas e matriculam os filhos de qualquer jeito. E aí fica difícil. A saúde vai conseguir resolver o problema dessa nossa sociedade em uma percentagem muito pequena. E os outros vão continuar sendo excluídos. Entendeu? E então toda a área de uma rede que envolve os cuidados para com uma criança deve atentar para isso. Vocês precisam ter um diagnóstico melhor da população. Atender um aluno de uma sala de aluno por escola, como se tem, por exemplo, em Santo André, quase que eram até antes da pandemia, 90 escolas, uma quantidade imensa de escolas particulares. Atender um aluno por escola não é a mesma coisa que um professor orientado pelo pessoal da educação, pelo pessoal dos direitos humanos, né, pelo pessoal da OAB, poder aplicar numa sala de 15 alunos ou 20 alunos todo esse conhecimento que se quer. Quando se quer dar aula para os médicos terem melhor atendimento para os jovens e chegarem até as dificuldades e os problemas seríssimos e até criminosos que acontecem às vezes dentro das famílias, nós temos um médico para atender um paciente. E na educação não é isso que ocorre. Então, às vezes, se torna destrutivo a educação de todo aquele cientista, todo aquele especialista que quer atender aquele aluno, aquela menina ou menino que tem de 10 a 13, 14 anos e que precisa, naquele momento da sua pré-adolescência, uma atenção melhor, uma atenção mais delicada, mais individualizada. E dentro de uma escola, durante 5 horas, ou pior ainda, numa escola integral, sabe? Uma escola integral, que o aluno fica lá das 8 da manhã às 16h30, durante todo o período da semana, e quando falta professor, é substituído de qualquer forma. E às vezes um professor de uma disciplina falta muito e não tem nada de aula sobre como você pode se tornar pai, por exemplo. Como você pode se tornar mãe? Como é uma família? Quais os cuidados que uma família deve ter? É interessante isso para o jovem de 10 a 15 anos e os adolescentes, né, que vão no ensino médio terem esse conhecimento
de como seria, né, uma ideia de uma família saudável, porque muitos não conhecem. Então não adianta educar massivamente, não adianta ter salas de aula com 40 alunos, onde o professor não consegue, ele perde 20% da aula com indisciplina, tentando disciplinar a classe. O professor não deveria ser pago para ficar chamando a atenção de aluno e se indispondo com o aluno. O professor deveria ser pago para dar o conteúdo e dentro desse conteúdo não ser só uma forma instrutiva, porque todo professor quer ter o trabalho de formar, de dar formação, mas não lhe é permitido, porque não dá. Então, para todos vocês que reclamam do professor, né, o pessoal da saúde, o pessoal de, vamos dizer assim, da segurança pública, né, entenda isso. Quando um policial aborda um indivíduo, normalmente são 2 policiais, né, e quando existe uma situação delicada, envolvendo mais pessoas ainda armadas, não é uma viatura só que atende, entendeu? Então o professor ele atende 40 alunos. E a polícia atende 2 ou 3. Um delegado não atende um bando inteiro na frente dele. Ele põe uma pessoa na cadeira. A juíza coloca uma pessoa para ser ouvida numa oitiva e ainda cercado de especialistas, advogados, né? Um médico atende uma pessoa, né? Um médico deveria ter o direito de atender a pessoa pelo menos em meia hora. Isso também é um erro, né? Está correndo na saúde. Mas mesmo que ele tenha 10 minutos, ele pode passar muita informação se ele também tiver vindo da escola, que o aluno passa praticamente o dia inteiro, muita informação para ele compor o prontuário do aluno. Pensem nisso, pessoal. E pensem, quando é que vocês vão dar atenção para a educação? Quando é que a causa vai ser realmente vista e não as consequências? Lembrem-se, às vezes uma pessoa tem 10 hérnias, 10 bicos de papagaio, 10 osteófitos, como vocês querem que chame. E o médico manda fazer a cirurgia. Vamos tirar essas hérnias de disco vertebral. Mas, de cada 100 pessoas aí, talvez umas 10 precisem de cirurgia. Porque as outras 90, a causa da dor na coluna vertebral, ali, na coluna, na região lombar, não tem nada a ver com a vértebra. Com disco intervertebral. Entenderam? A causa é outra. Então vamos começar a pensar na causa, porque aí estaremos fazendo um trabalho completo. Não adianta ter uma rede de assistência, né, jurídica, de segurança, de educação, de psicólogos, uma rede enorme, onde se trata apenas a consequência. Se as escolas dessem melhor atendimento para os pais, as atrocidades seriam menor. Inclusive, né, vamos falar de uma forma assim mais... Inclusive, haveria poucos problemas com armas de pessoas que trabalham, vamos dizer assim, para a segurança pública dentro de casa. Né? Menos problemas com até pedofilia, sim. Seria mais fácil identificar. A criança está na mão do Estado. A criança fica muito tempo dentro da escola. Será que vocês não entendem isso? Não é o professor que forma ideologias para as crianças cometerem atrocidades, para elas sofrerem atrocidades. Não é o professor. É a sociedade mal organizada, preocupada apenas e tão somente com as consequências, com os fatos isolados, com os setores. Quer trabalhar de uma vez tudo? Para esse vídeo, a minha questão ainda é 15 alunos por sala de aula. 15 alunos por sala de aula. Custe o que custar. Tem exceções que ocorrem? Tem. Tem professor incapacitado para dar aula. Culpa de quem? Né? Quando se contrata alguém para trabalhar, esse alguém tem que ser capacitado. Se ele não foi, a culpa é de quem? Mas não mudem a questão de que 15 a 20 alunos seria o ideal para dar saúde e segurança para a nossa sociedade. Essa é a minha reflexão. Esse foi o meu aprendizado. Durante 35 anos, eu comandei 5 salas de aula de uma vez só. Todo mundo sentado. Escola firme. Pá. Esquerda, volver. Escola direita, volver. Olhando para o professor. Todo mundo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Você tem a melhor educação. Você tem a melhor educação. Responde todo mundo junto. Uníssono.
Vamos lá. Quem sair fora vai levar. Essa é a educação em massa. E aí, pessoal? Eu preferia as horas que eu sentava com 15 alunos e nós discutíamos muita coisa do esporte, da saúde e da segurança. Eles iam os governantes, eles gostariam de ser governantes. Porque eles iam que, nossa, eu posso ser um grande administrador. Eles não seriam contra os políticos. Podem ter certeza. Obrigado, pessoal.